Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui. Hoje nós vamos ter uma live. Opa, tô falando sem microfone. Tô falando com vocês sem o microfone. É mole? Boa noite. Quer dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa live de hoje. Para mim vai ser uma live muito especial porque ela está sendo realizada com uma pessoa muito especial. Quem o conhece sabe o que eu estou falando, o pastor Paulo Júnior do Ministério Sal da Terra. E eu estou aguardando ele agora entrar para falar comigo. Então, enquanto ele entra, eu já vou começar aqui a apresentá-lo para vocês. Pastor Paulo Júnior, antes de qualquer coisa, ele é um grande amigo. Ele é uma pessoa que já está na nossa família há muitos anos. Ele conhece meu esposo desde da adolescência dele, né? Desde que meu esposo nasceu. Ele é uma pessoa que andou com o meu sogro, o pastor Valdemar, e ele foi um dos discipuladores dele foi o pastor Valdemar. E ele é o fundador do Ministério Sal da Terra. Hoje, ele é uma das pessoas que é um dos pensadores da prática da igreja no Brasil. Quem o conhece sabe o que eu estou falando. Alguns anos atrás, ele esteve conosco no Festival Rema e ele chegou quebrando tudo, né? Ou seja, ele chegou realmente mostrando para nós o quanto a gente precisava se aprofundar na questão da arte da igreja, e foi algo muito sobrenatural. Quem esteve no Ruai, eu não me lembro exatamente que ano que foi. Você lembra, amor? Então, deixa eu ver se ele já chegou aqui. E é uma pessoa muito querida, é uma pessoa assim que a nossa família ama, respeita. Já tivemos o privilégio de andar com ele ministerialmente e foi um tempo. Ele ainda não está aqui. Amor, se dá uma chamadinha nele. Já tivemos o privilégio de andar ministerialmente junto com ele e foi um tempo de muito aprendizado. Foi um tempo assim maravilhoso. E até hoje nós mantemos a amizade, a influência, o respeito. Ele é conselho sobre a nossa vida. Ele é aquela pessoa que, quando a gente está precisando conversar, ele, em meio a tantas coisas que ele tem que fazer, a tantos compromissos, ele tira um tempo especial na agenda dele para poder falar com a gente. Não é um falar, não. Quando ele quer conversar, e quando ele tem essa disponibilidade, geralmente é sempre. Ele é uma pessoa que prega muito sobre relacionamento e eu posso falar, junto com meu esposo, o que ele vive, o que ele prega. Porque ele se organiza e recebe pessoas como nós somos pessoas. Chegou, mestre. E nos recebe com tanto carinho, nos recebe com tanto respeito, tanta honra. E isso aconteceu esses dias, né? Deixa ele entrar para eu falar isso na presença dele. Meu de Deus, tudo bom? Fala, mestre, você tá bem? Graças a Deus. Eu tô aqui falando para todo mundo o quanto eu tô feliz e honrada com esse momento que você está disponibilizando para a Fala, gente, viu? é pura emoção aqui. Eu, Alana, a gente está muito alegre de poder viver esse momento com vocês aí, viu? Privilégio mesmo. Amém. Amém. Tava falando aqui para o pessoal, já coloquei seu currículo aqui, entendeu? E uma coisa que eu ainda não tinha falado para eles, estava conversando com o Kiko hoje, que você é uma das pessoas que começou o movimento da arte aqui no Brasil, né? Porque o Ministério Sal da Terra, que é o ministério que você fundou, ele começou com um grupo de música, que era o É, grupo Sal da Terra. E eu fala a me terra. lembro quando a gente começou a andar com vocês, vocês tinham uma carreta palco, onde vocês faziam espetáculos nas ruas, vocês evangelizavam em todos os lugares. Então, na verdade, você é uma pessoa que tem uma experiência enorme nesse tema que a gente vai falar aqui hoje, que é Deus e a arte, né? É verdade, sabe assim, muita gente não sabe, né? É que enquanto a gente era banda, a gente era só, eram 10 homens, rapazes, né? Porque a gente escolheu esse formato, o motivo único era só por causa da logística, mais fácil de viajar e tal. E a gente fazia de tudo, inclusive a gente tinha grupo de marionete, de fantoche, um punhado de coisa. E depois, quando veio a igreja, tinha lá o Ministério de Dança, de Arte e tal, e a gente passou a experiência assim, bem mambembes mesmo, de fazer
coreografia em cima de. A carreta já foi evolução, viu, Lu? Mas, A gente mas fazia a esses carroceria de um caminhão, assim, no meio também de já uma. dancei em cima de carroceria. Mas olha, esses que já foram dançar em cima de caminhão, dançar no meio do terrão, esses são os que se apaixonam, porque eles É, descobrem que através da arte a gente pode chegar em lugares assim e ver o poder de Deus manifestando, né? exatamente. Que Exatamente. coisa linda. Então, na semana passada, não, há 2 semanas eu fiz uma live com o pessoal do FRJ, onde eu falei da minha tese, né? E eu mandei, gente, essa live para o Paulo Júnior e para a Lana. Oi, Lana. A Lana deve estar aí, né? Tá lá com. Assistindo. Não, tá certo. E assim, eu mandei e eu falei, não sei se eles vão ter tempo, né? Não sei se eles vão ter tempo de assistir. E o Paulo Júnior não só assistiu, mas ele anotou coisas que ele depois queria conversar comigo. A Lana também, ela me deu feedback. Olha, Lu, gostei de tal parte. E nós tivemos um tempo semana passada maravilhoso, aonde eles estiveram conversando conosco sobre a visão dele em relação à arte na igreja, à arte cristã. Então, eu queria muito, Paulo Júnior, que você compartilhasse isso conosco, porque aquela 1 horinha que a gente ficou lá, como todas as vezes que a gente se encontra com você, eu fiquei pensando uma semana e ainda estou pensando, né? O tanto que as coisas de Deus, elas são mais profundas do que a gente pensa, né? Então, para a gente começar esse momento aqui, eu queria perguntar para você, assim, ah, qual é a relação que você acha que existe entre a arte e Deus? Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala da igreja, né? Que é a sua noiva. É. Então, Lu, assim, isso é muito. Talvez a gente vai entendendo algumas coisas assim, de uma forma tão litúrgica, né? A gente vai entendendo o rito e a liturgia como de uma coisa do homem para Deus e não de Deus através do homem. Então, aquilo que eu quis compartilhar com você é que a pessoa de Deus não pode, não tem como conhecer a Deus fora do seu movimento. Entendeu? Então, é Deus Pai como essência, é Deus Filho como graça, evidência, e é Deus Espírito no seu movimento. Então, é o movimento de Deus que forma uma cultura. Então, Deus nunca quis produzir um rito, uma devoção. Deus quis gerar um conhecimento. E para que haja conhecimento de Deus, nós temos que acompanhá-lo no seu movimento, na sua dança, na forma como Deus se movimenta. Tanto que a vida é caminho. E esse caminhar de Deus, ele é rítmico. O Espírito se movimenta num ritmo, num pulso. Tanto que o Espírito é chamado de pneuma. É o movimento do ar na respiração. Não pode ser uma respiração mais acelerada ou mais lenta, mas é um pulso. Assim como toda a vida é traduzida nos seus fluxos, nos seus pulsos e nos seus movimentos. Então, quando uma pessoa chega numa emergência, um cara sofreu um acidente, e ele chega lá entre a vida e a morte, a primeira coisa que os paramédicos vão fazer, o pessoal da emergência, é conferir seus fluxos vitais, é perceber se o fluxo sanguíneo dele, se a respiração dele está salva, está protegida. Depois que vai ver as outras coisas. Vai ver osso, vai ver fratura, o que for. Então, tá vendo? A vida, ela é o movimento e o pulso, o ritmo de Deus. Tanto é que a primeira definição do Espírito de Deus em Gênesis, qual é? O Espírito se movia. Movia. Esse é um movimento rítmico, pulsante. Então, a vida está em entrar em harmonia com o movimento de Deus. Então, eu não vou. Então, por isso que a mera louvação, né, a idolatria, essa ideia de que eu vou conseguir parar Deus para que Deus finalmente me escute, assim, Deus vai prestar atenção no meu movimento? Vou Não. dançar bonito e vou agradar Deus, a Deus? isso. Então, Deus não está querendo prestar atenção no meu movimento. Deus está nos convidando para dançar com Ele.
Uhul. Então, a forma como eu entrei no movimento de Deus e não Deus sentou para me assistir se movimentando. Nossa, meu Deus. Amém? Então Deus soprou, aí ele sopra. A vida de Deus está na forma como ele infunde, como ele imprime em nós seu ritmo e seu movimento. E aí a gente vai respondendo. Então a vida não é como Deus responde aos nossos movimentos. A vida é como nós respondemos aos movimentos de Deus. Uau! Não é como Deus se admira dos meus ritos, da minha liturgia, mas é como eu sou responsivo, né, à forma. Então, essa dança de Deus, esse pulso do Espírito, esse fluxo, esse rio, né, que é som, é movimento, é ritmo, que vai desenhando a vida. Então, tudo estava lá no princípio, né? Deus modelou a gente. Ele pegou barro e nos modelou. Puxa vida! Então, assim, tá vendo? E aí a gente transformou isso nas imagens que nós fazemos de Deus. E não como Deus quer se fazer imagem através de nós. Por isso que o salmista fala uma coisa interessante. Ele falou, os ritos que vocês estão produzindo têm mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não dançam, né? Então, assim, fica parecendo que a gente gostaria de ter um Deus estático, em que a gente pudesse levá-lo para onde a gente quer. É verdade. Eu acho que é aí que a gente atravessou o ritmo, né? É isso que a gente desarmonizou com o movimento e o ritmo de Deus. E o interessante, você falando assim, é que quando a gente fala de movimento, a gente fala de arte, porque a arte ela é uma resposta ao movimento que a gente não entende, não é talvez inteligível. Então, por exemplo, quando um artista plástico, que nós estamos falando de arte, movimento, o primeiro movimento, né? Quando eu estou pintando um quadro, eu pinto em movimento. Quando eu faço teatro, eu faço em movimento. Quando eu canto, as ondas sonoras, elas entrando no meu ouvido, elas geram um movimento que faça com que eu ouça, né? Então, música, dança, teatro, artes plásticas, as artes visuais, todo tipo de arte, ela é uma arte que se move em movimento. Então, à medida que você vai falando, eu fico pensando assim, que talvez a arte é um movimento nosso em resposta ao movimento de Deus. Isso. Aí sim seria arte. Fora disso, é rito. É quase uma idolatria, entende o que eu estou dizendo, né? Então, por isso que muitas vezes a arte fica nesse limiar, porque ela mexe, ela fica entre essa divisão aí. Talvez nada esteja mais na divisa entre o que é alma, do que é espírito, do que as expressões artísticas. Uau, peraí, fala de novo. Por isso que se eu não tiver uma profunda consciência da orientação, do propósito, se a minha vida não estiver orientada, né, conduzida, se Deus não for o condutor dessa dança, se Ele não for o regente dessa harmonia, talvez nada esteja mais entre a alma e o espírito do que a arte. E aí só uma voz de Deus traz harmonia nesse movimento. Ele não inverteu o seu sentido. Então, se não tiver uma orientação de Deus, o sentido fica invertido. Entende? Né? O meu movimento fica corrompido. Porque em vez de ele traduzir virtude, ele cobiça reconhecimento. Então, muitas vezes, a arte está na cobiça do reconhecimento e não na tradução da virtude. Então, só seria arte aquilo que traduz virtude, que materializa, que desenha virtude. Então, a arte seria a vocação sublime de tornar a virtude visível, tangível, compreensível. E aí, ou ela pode me levar num caminho invertido, que seria para que eu pudesse satisfazer minhas carências, minhas cobiças e minha necessidade de reconhecimento. E aí que a gente vê que a maior luta do artista cristão é realmente trazer a glória de Deus e não suprir as suas carências. Né? E nem carência de Deus, mas a nossa carência de ser reconhecido, a nossa carência de estar
sendo aceito pela comunidade que me cerca. Mas como que a gente consegue, na prática, discernir isso? Propósito. Eu acho que tudo se define pela identidade. Eu creio que a grande inversão na nossa vida, em todas as coisas, é quando eu fui esvaziado de propósito, comecei a achar que a vida era para me dar o que me falta, e não para que eu pudesse materializar o que eu conheço. Então, é uma inversão de fluxo. Então, quando eu finalmente vejo a minha vida, né, como uma geradora, uma fonte, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, tipo assim, por que você está dançando? Né? Por que você está trabalhando? É para ganhar algum salário ou é para traduzir virtude? Então, quando essa inversão acontece, quando o inimigo das nossas almas nos seduziu para pensar que tudo que eu faço é para me tornar o que eu não sou, então ficou tudo invertido. Agora, tudo que eu faço seria para revelar quem eu já sou. Então, quanto mais consciência de quem eu já sou, mais verdade seria minha dança, minha arte. Entende? Porque ela seria materialização de virtude. Que é o princípio de Deus. Deus diz assim, vamos fazer uma imagem artística de quem nós somos. Uau! Entendeu? Então, o princípio criativo de Deus é tudo aquilo que eu faço deveria ser para revelar a consciência que eu vou tendo de quem eu já sou. Você falando tudo isso, eu entendo... O reconhecimento de quem eu não sou. Você falando tudo isso, você respalda algo que eu creio, né? No sentido assim, a gente sempre fala que a arte é profética. Profética no sentido de tocar, de transcender, de tocar o mundo espiritual. Que a arte, ela não é uma profissão como outra qualquer. Uma pessoa até perguntou aí, então eu faço arte para inspirar, para mostrar a Deus ou para prosperar, né? Então, assim, isso já é uma outra questão, né? Mas a questão que eu quero dizer é que nós temos que entender que a arte, ela não é, antes dela ser uma profissão, ela é um sacerdócio. Porque Isso. ela Aliás, é a maneira... Isso. E aí é que está, né? O trabalho só seria trabalho o que é artístico, né? E não o que é pela necessidade ou pelo interesse. Porque é emprego. Aí eu inverti o próprio. É interessante porque mais antigamente todas as atividades profissionais eram traduzidas como arte, né? Ah, o que é a medicina? É a arte de. O que é a engenharia? É a arte. O que é a teologia? É a arte de. Então, entendeu? Então, que foi onde o diabo corrompeu a gente. Tá falhando, pastor. Eu falei assim, por que você Tá falhando. Volta só um não usa pouquinho, a sua porque tá cortando. liturgia? Por que você não usa a sua capacidade artística para conseguir tudo que te interessa? Paulo. Tá. Gente, geralmente, as palavras do pastor Paulo Júnior são palavras que você não pode ouvir só uma vez, porque ele entra no aspecto filosófico mesmo dos conceitos que para nós são normais, né? Então, tudo isso que ele está falando é muito forte. Primeiro, que a essência de Deus é o movimento. Deus é um Deus que se move, né? Primeira menção do Espírito de Deus na Bíblia está lá em Gênesis. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse Deus que se move, esse Deus que se moveu para formar a gente do pó da terra e soprou em nós, está vendo? Movimento, a partir do movimento nós fomos criados. Nós nos encontramos com Ele quando a gente começa a fazer... Espera aí que eu tenho que chamar ele de novo. Nós nos relacionamos com Ele e a arte é uma ferramenta, talvez aquela espada cortante que a Bíblia fala, que divide alma de espírito e, meu Deus, tô te ouvindo. Vai tendo paciência aí que se cair, só um segundinho aí a gente volta. Tá bom, eu tô... É que esse horário é complicado, e minha internet aqui ainda deixa a desejar. Então, as atividades eram chamadas de arte.
suas atividades, né? Eram expressões artísticas. E o diabo fez essa tentação com a gente. Por que você não usa a sua capacidade litúrgica, né? Sua capacidade de produzir arte para alcançar aquilo que o mundo pode te oferecer? Então ele transformou sacerdócio, né, profético em atividade laboral, né, de interesse financeiro. Porque é o diabo, né? Vamos lembrar que quem era o Lúcifer, aquele que era chamado de anjo de luz. E o que fez ele se tornar diabo, Satanás? Não é porque ele fez uma coisa errada, mas é porque se encontrou comércio no coração dele. O dia que ele entendeu que a capacidade artística dele era para oferir algum tipo de vantagem, Lúcifer virou diabo. Então agora ele fica tentando passar esse interesse para a gente, né? Porque é o que vai definir o princípio artístico, né? Aí eu estou deixando de produzir uma imagem de quem eu sou para usar a arte para me tornar quem eu não sou. Uau! Então, toda vez que eu estou usando alguma coisa para me tornar, para ser aceito, aí aquilo perdeu a sua pureza artística, a sua beleza artística. Não que e esse campo... Pode continuar. Não que a gente não possa receber, não é uma questão de não ter o recurso ou não, é a questão da motivação. Então, se essa motivação... Aí eu inverti. Aí minha arte vai vir manchada. Né? De mim, né? Exatamente. Manchada de mim. De traduzir, exatamente. Ela deixa de traduzir, então ela deixa de ter a minha cor para ter os meus atomas. Né? Então ela vem com rugas e manchas. Jesus diz que ele vai apresentar uma igreja sem ruga e sem mancha. Né? Então, a arte, ela poderia até vir com a minha tristeza, mas com toda a beleza da minha tristeza, mas não com o rancor da minha tristeza. Então eu poderia falar de tristeza sem falar de amargura. Né? Eu poderia falar de dor sem falar de ansiedade. Jesus produziu uma imagem profundamente artística na cruz quando ele falou da sua angústia, mas não havia nenhuma mancha de mágoa. Ele falou da sua tristeza sem falar da sua ansiedade. É possível estar profundamente angustiado sem estar desesperadamente ansioso. É possível estar profundamente triste sem estar desesperadamente magoado. Então, a gente não tinha que falar das minhas mágoas, do meu rancor, da minha ansiedade, mas pode falar da minha angústia, pode falar da minha tristeza, porque isso é belo, porque isso vai me levar a uma interioridade que eu não conhecia, a um mergulho profundo, né, de onde é que as pessoas de fato estão na vida, o que elas de fato significam. Então, assim, esse é o coração de Deus. Ele queria se traduzir, ele quer se traduzir dentro ao movimento, né? Aos movimentos do Espírito, na medida que o Espírito movimenta. E o que virou a nossa religiosidade? A gente acha que se a gente se movimentar, o Espírito movimenta junto. Então, que nós vamos colocar o Espírito em movimento. Não, ele nos colocará em movimento. E aí a gente sentir primeiro o movimento, né? A gente perceber a luz. Então, antes mesmo de ouvir o som. Então é interessante isso, eu quero te falar uma coisa para quem dança. Então vamos pensar assim, o que seria uma dança no limite da perfeição? Seria você conseguir imprimir um movimento alguns segundos antes de ouvir a música. Porque você viu a luz, e a luz viaja a uma velocidade mais rápida do que a do som. Então, entendeu? O seu movimento encontraria o som. E não o som produziria um movimento. Então, a voz de Deus na minha vida tinha que ser mais luz do que som. Esse disse Deus tinha que me alcançar com o impacto do seu movimento. Ou seja, quando Deus disse, ele inflexionou.
Deus inflexionou, ele produziu uma contração interior que fez vento, fez sopro. Então, quando Deus soprou, né, ele produziu um som, mas antes de produzir o som, eu vi o movimento de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então, assim, até a palavra chegar, antes da palavra chegar na minha boca, ela veio de um movimento. Então, antes de ter o som, teve um movimento. Porque Deus inflexionou, Deus contraiu. O É aí diafragma de que Deus contraiu e ele soprou. A hora que ele soprou, isso veio na forma de um som. Eu ouvi. Mas eu ouvi porque eu também vi. Eu vi Deus se movimentando. Então, eu estou acompanhando Deus do seu acompanhando movimento e isso o tem um som. movimento de Deus. Né? Estou fiel ao Espera aí um pouquinho que mais do está que o som falhando. de Deus. Volta Né? só um segundinho no que você falou, por favor, porque está falhando. Pronto, e agora? Está ouvindo? Agora sim. Entende? Eu ser tão sensível a Deus que eu sou capaz de perceber o seu movimento alguns segundos antes de ouvir o seu som. Será que isso aí não fala, então, dessa questão? Porque, por exemplo, antes que eu faça uma música ou uma coreografia, é como se houvesse dentro de mim algo que eu não sei explicar. Isso. É um turbilhão que vem dentro de mim, né? E esse turbilhão, de repente, eu posso pegar um quadro e colocar ali tudo aquilo que está dentro de mim e que minha palavra não consegue falar ainda. Talvez é essa percepção que a gente que é artista tem o privilégio de ter. Por isso que o artista precisa ser sensível, né? E por isso que, em cima de tudo que... E que, em tese, todo ser humano deveria buscar. De modo que todo ser humano tivesse a sua arte, fosse profeta dentro daquilo que é a sua vocação. Entendeu? Né? Cada um, no seu movimento, traduzisse a forma como Deus se movimenta a partir da sua interioridade. Então, como é que cada um de nós vai respondendo a essa dança de Deus? De modo que eu teria, então, muito mais expressões artísticas do que nós temos. Nós podemos dizer que o ideal é que, ao fim de tudo, tudo seria arte, porque todos seríamos artistas, seríamos profetas, seríamos essas pessoas capazes de materializar o eterno. Eu creio que todo mundo tem arte dentro de si. E arte e ciência tem, como você falou, é a mesma coisa. Basta que ela seja o colocar para fora da essência do ser humano através daquela ciência. Seria. Saiu mais uma vez. Uau, gente. Que coisa tremenda. Por favor, Senhor, abençoa para que a internet nos ajude. Precisamos ouvir tudo, né, gente? Grayson, é uma sensibilidade quase intangível, mas ela é colocada para fora artisticamente, né? E aí, em tudo isso que você falou, tá a nossa essência, né, Paulo Júnior? Porque como que eu vou controlar isso? Eu acho que, pensando em tudo que você está falando, é o secreto, a gente e Deus, aquele lugar dentro do nosso coração que só Deus vê, que às vezes nem a gente vê, né? Que ele é que vai ser colocado para fora de fato quando eu vou ministrar. Seria isso? Então, na verdade, não é que como é que eu vou controlar isso? É como é que isso vai me controlar, né? Eu vou ser controlado por isso. Ele vai me controlar. Você está me ouvindo bem? Você está ouvindo aí? Tô. Se falhar, eu falo de novo. Tô. Tá bom. Então, isso é o profético, né? É o que Paulo chama de poder falar a mesma mensagem do amor de Deus em todas as línguas, né? Então, essa forma plural, maravilhosa, né? Que a gente vê Deus fazendo isso, né? Na natureza. A gente deveria olhar para a natureza e se inspirar nessa multicriatividade de Deus, né? Tudo dança, né? Tudo se movimenta. Então, você vê lá é o que Jesus... Tá vendo? Você não sabe de onde vem,
e nem para onde vai, mas você responde, né? Você dá a sua voz. Eu queria, assim, para desafiar a gente a refletir sobre isso. Acho que deu uma paradinha aqui. Mas a voz continua. Parou o vídeo, mas a voz continua. Certo? Acho que sim. Aí, continuou. Gente, ora que a gente não pode ficar sem essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a internet do Paulo Júnior. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe para que a gente possa ouvir essa palavra tão poderosa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele está entrando. Pronto. Eu queria falar uma Voltamos. coisa aqui, já que está caindo e tal, mas assim, mas para mim tá, essas coisas não me incomodam, não. Eu Não, para mim supero também bem não. isso Por aí. favor, continua. Pronto. Então é o seguinte, eu queria voltar na questão da respiração, né? Porque tem umas coisas, né, que, né, é demais, né? A gente pergunta assim, é possível ter dança no templo, né? Então, quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, qual a sua definição de templo? Onde é que Deus habita, né? Em templos feitos por mãos humanas, não habita em nós. Então, eu até vou fazer esse pedido, né? A próxima vez que a gente for falar de dança, se você for falar de dança, põe lá o barulho de um coração, de um feto batendo, Sim. para a gente entender a dança no templo. Uau! O dia que você falou isso para mim naquela conversa, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, é mesmo, a dança dentro do templo, é a É, respiração, é o bater do coração, né? e com som e tudo, né? Aquilo é uma, entendeu? É uma orquestra. E, e se Meu Deus. sair do ritmo, é sinal que tem alguma coisa errada, né? Pois é, interessante como é que a criança vai evoluindo e a melodia vai também se alterando, né? A harmonia vai alterando, a velocidade com que o mais legal, eu acho que é muito bom se você conseguir o som lá do ultrassom, porque tem o barulho do coração e tem o barulho do sangue correndo. Uhum, Então, tem toda uma. exatamente. Exatamente. Quando a gente está grávida e vai fazer aquele exame que ouve o coração do neném, o que a gente ouve é o som, ele saiu. Calma, ele vai voltar, vai dar tudo certo. A gente colocou no início do Paredes, tem um trecho do Tempestade também que tem esse som do coração. E isso que ele está falando é muito profundo, porque algumas pessoas questionam mesmo se pode ter dança dentro do templo. Na verdade, é a dança dentro do templo que nos mantém em pé, queridos. O templo somos nós, e a dança nada mais é, a arte em si nada mais é que esse movimento nosso em resposta ao movimento de Deus. Amém. E aí é o seguinte, então a gente vendo isso, então a Bíblia diz lá que Deus criou falando, né? Falando, essa coisa rítmica, né? Esse movimento, o Espírito de Deus se movimentando. Então a respiração rítmica é um inspirar e um expirar. Então eu me inspirei num Deus expirante. Então, o que me inspira é ver Deus expirando. Então, o que vai inspirar os outros é se eles me virem expirando. Então, se na minha arte for também a minha morte e não a minha defesa. Peraí. Dá para ir de novo? É isso. Então, assim, que a minha arte seja a forma como eu expiro. Que coisa linda. Como alguém que se entrega como quem pode morrer e não como quem quer sobreviver. Que a minha arte não seja a minha forma de sobreviver,
mas que a minha arte seja a minha forma de morrer. Essa entrega tamanha que não há defesa, não há nada que me proteja. Que eu não esteja querendo me proteger com a minha arte, que eu não esteja querendo me cobrir com ela, mas que seja a forma mais nua de eu revelar quem sou, que é o que Deus fala lá através de Paulo, né? Que todos nós, com o rosto descoberto, vamos sendo transformados na perfeita imagem. Então, é uma arte que nos desnuda e não que nos protege. Que eu não encontre na minha arte formas de me proteger ou de fazer valer o meu poder, meu direito, a minha força. Mas que eu possa inspirar os outros quando eles me veem morrer, quando eles me veem entregar a minha oferta espontânea. Então, a nossa arte só será de fato arte quando ela for uma oferta espontânea. Então, assim, essa entrega sem medo. Que ninguém tenha medo de se entregar à sua arte. Amém? Porque o que nos inspirou foi ver Deus expirando. Jesus disse, na tua mão entrego o meu espírito. E tendo dito isso, está consumado, ele fez seu último movimento. Né? Então, que lá, no dia que eu tiver que fazer meu último movimento, que ele seja a conclusão plena da nossa arte. Amém? Amém. Isso tudo que você está falando, meu Deus, o que é isso? Isso muda tudo, porque aquilo que a gente conversou aquele dia, a arte, ela se expressa de forma performática, mas ela nada mais é que a tradução da essência de Deus que está dentro de nós, né? E que está sendo entregue. Né? Então, que eu não tenha receio desse movimento apoteótico, né? Essa apoteose artística, né? Que ao concluir aquela obra, eu também possa dizer, está consumado. Entreguei tudo que eu tinha para entregar. Meu Deus. Então, eu quero te abençoar com essa palavra, que toda hora que você for lá para o seu movimento, você possa entregar tudo que você tiver para entregar como se fosse a última vez. Dançando como não houvesse amanhã. Ou não amanhã. Que é assim que Deus dança. Foi assim que ele dançou com a gente. É verdade. É verdade. Né? Quando a gente viu o último movimento de Jesus. E tem uma coisa que você disse que está ligado a isso que você acabou de falar, assim, que quando a gente faz a arte, quando nós terminamos de fazer uma ministração, uma apresentação, nós não terminamos fazendo uma arte melhor, mas nós temos que terminar sendo melhores do que quando nós começamos aquele momento, aquele minuto ali, né? Então, a medida da arte não vai ser bem a sua qualidade, mas vai ser a sua intensidade. Não adianta eu ter qualidade artística se eu não tenho intensidade artística. Se ali não está todo o meu coração, toda a minha força, todo o meu entendimento. Né? E não há de fato templo se não tiver dança dentro dele. Não há templo de fato se não há movimento. Né? E o movimento do templo só é de fato o movimento do templo se ele é um movimento de quem, inspirado, expira. Então o movimento do templo ele é sempre para fora. Né? Ele é sempre o rio. Então quando Ezequiel viu o trono de Deus, do trono corria um rio. Então essa dança tem que ser, ela não é de fora do templo para o templo, ela tem que ser de dentro do templo para fora do templo. Então a dança, ela não invade o templo, ela transborda do templo, que é a vida, que é o coração pulsante, o sangue correndo. Esse som tem que ser soprado. Né? Uhum. Aqui, quando a gente estava conversando, falando nisso, você falou uma coisa assim, você disse que a dança não é atividade, que às vezes os pastores
não entendendo e os próprios membros não entendendo. Por que que não entendem? Porque veem a dança como uma atividade, não como uma essência. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, você está E não falando como sobre isso? movimento. O que que é? O movimento é o meu esforço em direção ao outro. Então, qual é a maior distância a ser percorrida por um ser humano? É a distância que leva ele até o outro. Então, não adianta eu ter uma atividade e com essa atividade eu percorrer o mundo inteiro se eu não sair de dentro de mim, se eu não expirei em favor de alguém. Então, o movimento pelo movimento pode ser transpiração. Se ele não for o quê? Expiração. Por isso que não podia ter suor no templo. Podia ter movimento, mas não podia ter suor. Tudo bem? Não podia ter transpiração, porque tinha que ter o quê? Então, esse movimento, essa dança, pode produzir em mim uma expiração. Eu posso terminar sem fôlego, porque todo o ar que eu tinha, eu entreguei. Mas ela não traduz meu esforço de movimento. Ela traduz meu esforço de entrega. Então, no final da minha atividade, eu tenho que terminar morto, mas não cansado. Amém? Porque se eu terminar cansado, é sinal que foi um movimento, foi uma atividade, que é a diferença entre a atividade e a essência, né? Exatamente. Meu Deus. Agora, se eu terminei morto, é porque eu fiz a entrega. E morrer fala de não querer aparecer, né? Exatamente, não, entregar. O que eu vou fazer disso depois é outra história. Eu entreguei, eu não estou controlando a entrega. Só entrega quando eu não controlo. Então, nenhuma atividade pode produzir cansaço. Eu digo que pode produzir sono, mas não cansaço. Sono Jesus teve. Aí você vai e dorme. Dorme e tá bem no dia. Cansaço é uma coisa que sono não tira. Cansaço é sinal que você está significando mal a sua atividade. Porque os que esperam no Senhor não se cansam. Só se cansam quem espera o reconhecimento dos homens. Então, quem conhece a Deus fica com sono, mas não fica cansado. Então, em paz me deito e logo pego no sono. Beleza, eu dormi e estou renovado. Passou o sono. Agora, cansaço é uma coisa que não sai, porque significa que eu estou mal significado. Então, tem muita gente hoje que está produzindo muita atividade que não é rítmica, não é harmônica. Ela é em descompasso ao movimento de Deus. Nada produz mais cansaço do que tentar movimentar Deus. Nada é mais repousante do que ser movimentado por Ele. Uau! E é o que a gente tenta fazer. Nós tentamos movimentar Deus e achamos que a nossa adoração vai tocá-lo para ele fazer alguma coisa por nós. Cansaço. Porque ele não vai. Isso é uma tarefa inútil, porque ele não vai. Amém. Amém. Que a nossa dança seja uma resposta, né? E não, exatamente. E não uma proposta. Uma proposta. Uau! Meu Deus do céu. Então, deixa eu te fazer uma... Que a nossa dança seja um sinal de responsabilidade e não de controle. Amém. Amém? Amém. Que ao dançar eu esteja respondendo e assumindo a responsabilidade. Então, eu estou assumindo a responsabilidade de inspirar o outro da mesma forma como eu fui inspirado. Então, em resposta à inspiração de Deus, eu estou expirando em favor do outro. Então, eu respondo a Deus assumindo a responsabilidade e não o controle. Amém. Que a arte seja uma resposta e não uma proposta. E uma responsabilidade. Então, porque a palavra responsabilidade vem da mesma palavra resposta. Então, por isso que Deus disse: quem irá por nós? Ou seja, quem vai em respondendo assumir a responsabilidade. Então, minha arte tem que ser responsável e não provocativa. Então, às vezes, a gente está excitando em vez de mobilizar. Então, a nossa arte tem que gerar um movimento e não produzir uma provocação. Então, ela não tem que ser
para excitar, mas para movimentar, gerar emoções, sentimentos. Ela é emocionante, mas ela não é emocional, Qual seria a né? diferença? Ela é romântica, mas não é passional. É porque emocional ela é movida pelas E emoções. passa rapidinho. Emocionante, ela gera emoções. Entendeu? Então, as minhas convicções geram emoções em mim e nas pessoas. Mas aquilo que eu estou fazendo não foi a partir de uma emoção, que é relativo. É a partir de um conhecimento, uma convicção. Eu vi, eu ouvi, meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e eu assumi essa responsabilidade. Então, às vezes, você pode estar num mau dia. Às vezes, você está lá, você acabou de sofrer lá uma dificuldade no casamento, na família, e você vai lá e faz o quê? Você vai lá e dança. E talvez o seu esforço de superação, por mais que naquele dia você tivesse com as suas emoções em frangalho, talvez vai ser o dia em que sua arte vai se revelar mais bela. Porque você se superou, você venceu suas emoções em favor dos outros. Entendeu? Em nome da sua responsabilidade com as pessoas. E às vezes as pessoas querem ter uma coisa para adicionar. Eu não estou bem. Por que foi mal? Porque eu não estava bem. Não. Às vezes a gente é muito místico. A gente confunde isso que você está falando. Mítico. É mítico, é verdade. A gente Mítico. confunde. Isso é um mito. É mito. A gente confunde o arrepio com Deus está falando. E na verdade o arrepio é a tudo emoção. certo. Pronto, mas é arrepiante. Beleza, podemos arrepiar e tudo, mas tudo isso tem que ser resultante, não pode ser a provocação. Ou seja, minha convicção não está ali. Porque você sabe muito bem que teve dia lá que você foi lá e você estava à tira. Claro. Então, nós não temos desculpa. Eu sei que você tem um compromisso exatamente às 8 horas, então eu queria te deixar uma pergunta. Tá bom. Mas primeiro eu queria te pedir que a gente fizesse uma segunda live. Porque, Sem problema. na verdade, você é muito profundo, você mexe muito com as nossas estruturas e tudo que você falou, eu acho que nós vamos ficar ruminando, assim, né? Desculpando a palavra, mas é algo que mexe muito no nosso interior, na intencionalidade da nossa arte, né? Então, eu quero já te pedir aqui publicamente para que a gente possa marcar uma próxima. Depois eu falo com você para ver quando vai ser. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Alguns pastores estão nos assistindo aqui. Qual é o conselho que você dá para o pastor que às vezes não sabe o que fazer com os artistas? Em que sentido? Porque quem trabalha com arte, às vezes é uma pessoa difícil de trabalhar, às vezes é uma pessoa que vive com conflitos como esses que você mesmo citou, né? De trabalhar demais com a emoção e não com a essência, né? E como que um pastor pode conseguir ajudar o pessoal da arte para que eles consigam viver tudo isso que eles precisam viver em Deus e ser essa respiração para a igreja? Qual o seu conselho aos pastores? Bom, primeiro, ele tem que estar bem resolvido, né? Porque geralmente o pastor não tem problema com o artista, tem problema com ele mesmo e o artista é só o Puf. Peraí, fala de novo que cortou e essa foi no queixo. A falta de segurança que ele tem na vocação dele. Vai conseguir. Meu Deus, ele saiu agora, Jesus. Volta, pastor. Meu Deus, que coisa tremenda. Vou salvar, gente. Vou salvar. Tem como não salvar, não. Só ora pro meu celular. Repita, por favor. Primeiro, a gente tem que ser pessoa bem resolvida, né? A gente não vai conseguir ajudar as pessoas no problema. Porque às vezes a gente acha que tem problema com as pessoas e não é. A gente tem problema com a nossa própria crise de identidade. Né? Ninguém irrita a gente se deixa irritar. Então, a gente não pode explicar nossas dificuldades nos outros. Então, se a gente é alguém bem resolvido, então a gente vai inspirar outra pessoa a também ser bem resolvido.
Então, a primeira coisa é entender que ninguém ajuda ninguém com controle, mas com inspiração. Então, o controle é só para um momento em que a pessoa é uma criança. E aí, mas a partir de se eu quiser produzir maturidade, eu tenho que produzir inspiração e não controle. E o controle não aperfeiçoa ninguém. Então, primeiro eu tenho que ter uma boa relação. E essa relação, ela tem que ser carregada de sensibilidade. Sabe, eu sei que eu estou no horário aqui, mas eu vou gastar uns minutinhos nisso aqui. O nosso ambiente ministerial, ele está muito carregado de excesso de sinceridade e pouca sensibilidade. E a gente está achando que sinceridade é tudo, né? E não é. O diabo, ele está sinceramente magoado com Deus e ele tem um motivo razoável para isso. Porque ele tinha uma expectativa de que Deus ia remunerar ele de uma determinada forma, que Deus não remunerou. Você ainda está me ouvindo aí ou deu pausa aqui? Se for o caso, a Tô te gente volta. ouvindo. Deu pausa só Mas na então você imagem. está A me voz ouvindo está aqui do meu tranquila. lado, está na sequência. Então, o diabo, ele tinha uma expectativa que foi frustrada. Então, a mágoa dele é sincera. Nós não podemos dizer que falta sinceridade do diabo. O diabo não é pai da mentira porque falta sinceridade, porque falta verdade. Então, o diabo engana a gente quando ele não mente. E não mentindo, ele também não faz a verdade. Então, falar a verdade. Então, não adianta ser só sincero se eu não tenho sensibilidade. Se eu não tenho entrega. Porque a criança, quando dá uma birra no shopping, e envergonha todo mundo, pai, mãe, todo mundo, ele está sendo sincero. Um assassino, quando sai de casa para matar alguém, um serial killer nunca cometeu um assassinato falso. Não tem um assassinato falso, não tem um tiro, né, assim, uma morte falsa. Não, é sincera. Então, quem está magoado está sinceramente magoado. Se você perguntar para ele, ele tem um motivo para falar da mágoa dele. Então, a sinceridade sem sensibilidade nos torna susceptível. Então, eu acho que tem muita relação aí de pastor e ministro, principalmente na área artística, que está muito carregado de susceptibilidade. É gente muito suscetível, sabe? Assim, muito melindrosa, muito assim. A gente tinha que saber ter conversas difíceis mais fácil. Então, tinha que ser mais fácil ter conversa difícil. No entanto, tá difícil ter conversa fácil. Quanto mais ter conversa difícil. Então, a primeira coisa, o pastor tem que criar um ambiente que permita ter conversa difícil. E onde ele tenha mais sensibilidade do que susceptibilidade. Ele está lidando com pessoas que são sinceras. E ele não pode devolver só a sinceridade dele. Porque senão isso é irreconciliável. Nada é mais irreconciliável que duas pessoas que têm razão. Então, alguém vai ter que ter sensibilidade, alguém vai ter que ter a percepção do outro. Então, muitas vezes, na nossa sinceridade, eu quero que o outro me perceba e eu não tenho a percepção do outro. Isso é sensibilidade. Quando a gente alcança isso, então a gente vai saber fazer a diferença, eu queria terminar com isso, entre o que é constrangedor e o que é comprometedor. Então, a gente tem que ser flexível com o que é constrangedor. Relações são constrangedoras. Relacionamentos são constrangedores. Agora, eu tenho que saber o que pode comprometer a relação. Se é só um constrangimento, então alguém vai ter que ter a maturidade de, com muita sensibilidade, absorver o constrangimento. Então, quando eu vou lidar lá com uma pessoa que ela ainda é mais susceptível do que sensível, então eu uso a minha sensibilidade para absorver o constrangimento que a susceptibilidade dela produz. É absurdo. Torna o defensor dela. E aí ninguém. Só um minutinho que falhou. Peraí. Vai voltar? Não estão te ouvindo. Agora eu estou te vendo. Gente, vocês estão aí? Tá? Vai. Aqui fala a hora que vai.
Tá acabando. Beleza? Então eu vou acolher ela e vou ter a maturidade para enfrentar o constrangimento junto com ela. Se aquilo é constrangedor, eu passo junto. Eu só vou firmar quando eu perceber que aquilo agora é comprometedor. Então, se aquilo é só um constrangimento, é um estilo, é uma característica, entendeu? Assim, cria, às vezes, um ambiente assim, que expõe algumas coisas, a gente. Até para todo mundo ter mais maturidade. Você aguenta. Se você percebe que é uma questão de estilo, característica, um pouco de falta de sensibilidade, aí beleza, não tem problema. Jesus vivia esse constrangimento. Tanto é que muita gente fala assim: como é que esse cara pode ser amigo de publicanos e pecadores, de prostitutas? Né? Então, a prostituta não veio lá e não enxugou os pés de Jesus, chorou no pé dele, perfumou e tal. Um baita de um constrangimento. E alguém falava assim: se ele soubesse, eu não aceitava. Conversa fiada. Ele sabia? Que é isso, ele está absorvendo o constrangimento. Por quê? Porque ele tem a sensibilidade. Mas ele não se comprometia. Pronto, não. Aí, Isso não o comprometia. Na hora que ele vai tratar com o fariseu, que era um símbolo do acerto e da pureza, ele batia pesado, porque aquilo podia comprometer. Então, aquele aparente erro da mulher lá, imatura, por mais que fosse um erro inaceitável, era constrangedor. No entanto, então, às vezes o pastor tinha que ser mais pesado com quem está lá batendo na cabeça dos mais novos do que ficar lá criando dificuldade para quem está aprendendo. Amém? Amém. Então, assim, é por aí. Tá bom? Amém. Ó, bênção tá com você. Eu vou ter que sair rapidinho aqui, mas em nome de Jesus a gente encara uma próxima aí, tá? Tá bom, eu quero te falar assim, privilégio é todo nosso. A gente ama você, amo a Alana. Quero chamar o Kiko para correr aqui pra gente falar tchau. Kiko, você chama ele lá, mano, fazendo favor? Tá chegando. Peraí. Kiko! Tá chegando. Eu quero dizer que nossa casa ama a sua casa. Você sempre é bênção na nossa vida, na vida dos artistas que andam conosco. E é um prazer te ouvir. Eu queria te pedir, assim, se possível, escrever um livro sobre tudo isso. É muito profundo, amigo, muito. A gente te ama vamos fazer demais, isso. viu? Vai estar ficando bem gravado aí. Vamos trabalhar isso. Escreve a 4 mãos. Eu aceito esse desafio pra gente. Teria o maior prazer em fazer isso com vocês. Meu Deus, que coisa linda. Amo você, viu? Amo Obrigado, a Amém. Fica na paz aí. Um beijão, Kiko. Bom Bênção, demais. viu? Obrigado, Ju. Valeu. Muito obrigada por esse tempo tão precioso. Até mais. Fica na paz. Tchau, paz. Gente, não, tá aqui ainda. Salve. Gente, vou salvar, tá? Fica com essa bomba aí para vocês pensarem, porque eu vou ficar. Vou colocar no YouTube do Rema, vai ficar salva a live aí também. E realmente, a palavra do Paulo Júnior não é uma palavra que entrega as respostas simples e prontas para nós. É uma palavra que faz a gente pensar. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos pensar a nossa prática. O que nós temos feito com a nossa arte? O que nós temos feito com esse presente que Deus nos deu, que é essa inspiração de quem Deus é dentro da minha vida. Então, eu acho que aí está a nossa maior responsabilidade. Quanto dessa vida de Deus eu tenho inspirado, colocado dentro de mim, tá? É com isso que eu vou ficar esses dias pensando e meditando. Eu quero uma arte que inspire Deus para as pessoas. Amo vocês, viu? E a gente vai estar conversando mais. Deus abençoe. Alguém quer dar uma última palavrinha? Eu tenho 20 segundos. O pessoal está agradecendo, né? Tudo muito forte. Obrigado pela presença de vocês. E mandem essa live que vai ficar salva para os pastores de vocês, tá? Amo vocês. Paz.